Êxodo, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo 16, do 14 ao 15, onde falaremos vivendo o sobrenatural de Deus em meio à escassez. Em meio à escassez é possível viver o extraordinário de Deus na minha e na sua vida. Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 14 ao versículo de número 15. A palavra do Senhor nos diz assim: quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina e arredondada na superfície do deserto, semelhante a focos de geada que caem sobre a terra. E quando viram, os israelitas disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhe disse: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a completar a Tua obra, a cumprir o Teu querer e a Tua vontade em nosso meio. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, eu suba para que Tu apareça, pois o que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado em nosso meio. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já tem falado através dos louvores, através da palavra lida, através das orações, através das oportunidades. Nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco neste lugar. Continua, Senhor, a ministrar a Tua palavra. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra. Continua, Senhor, a cumprir em nós aquilo que lhe atrai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto a qual o povo de Israel tinha saído do Egito, tinha atravessado o Mar Vermelho e se encontrava agora no deserto. O deserto, um lugar árido, onde não possui água, onde nada se planta, onde nada produz. Eles se encontravam naquele lugar de escassez. Se encontravam num lugar onde não tinha provisão. Se encontravam num lugar onde não tinha saída. Mas o Senhor era a saída. Aonde não existia, o Senhor fez existir. Aonde não tinha água, o Senhor fez jorrar água. Aonde não tinha alimento, o Senhor fez cair do céu alimento. Mandou codornas, as roupas não se rasgavam, as roupas duravam, os solados não gastavam. O Senhor é o Deus da provisão. Aqueles que confiam no Senhor e descansam no Senhor poderão e viverão a provisão de Deus em sua vida. Ainda que você esteja em lugares áridos, ainda que você esteja em momentos dificultosos da sua vida, aqueles que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós estamos diante desse texto, e a grande ideia desse texto é que Deus usa os desertos da vida para revelar seu poder sobrenatural dentro das nossas famílias. Deus usa os desertos da vida para revelar o seu poder sobrenatural na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua família. Deus é Deus de provisão. Deus não te abandona. Deus não te abandonou. Deus é Deus que cuida, é Deus que guarda, é Deus que livra. O deserto é um lugar difícil. É um lugar de escassez, de lágrimas, de crises, de noites sem respostas, das batalhas familiares. Israel estava no deserto, com famílias inteiras. Havia crianças chorando, pais preocupados e um povo sem perspectiva humana de sobrevivência. Mas aquilo que parecia o fim era apenas o cenário para o sobrenatural de Deus. Talvez o que você esteja vivendo nessa noite, o que você tenha vivido na sua vida, parece estar perdido, parece ser o fim, mas eu quero lhe dizer nessa noite, o Senhor está no controle da minha e da sua vida. O Senhor não perdeu o controle, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e tudo está no controle das suas mãos. Assim como Israel estava no deserto e não achava que tinha mais saída, não achava que tinha solução, o Senhor proveu. E o Senhor não mudou. A Bíblia nos ensina e nos fala que o Senhor é o mesmo ontem,
mesmo hoje e sempre será. A imutabilidade de Deus, Ele não muda. O Senhor é o mesmo, Ele não mudou. O que precisamos é confiar, o que precisamos é descansar, pois a palavra do Senhor nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. O deserto não é prova de ausência de Deus. Muitas vezes é o palco do maior milagre de Deus na minha e na sua família. O deserto não é que o Senhor esqueceu da sua vida. O deserto, as dificuldades, os problemas, os processos, não é o Senhor me abandonou. Não, é o palco para que Deus realize o seu sobrenatural sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É como um lugar, uma floresta que estava pegando fogo, e os animais corriam para todos os lados, sem saber para onde ir. Mas dentro daquele lugar existia um passarinho, e ele ia ao rio, enchia o seu bico com água e jogava naquelas chamas que estavam pegando na floresta. O leão vira para o passarinho e diz: isso não vai adiantar de nada, você não vai conseguir apagar esse incêndio apenas você fazendo isso. Mas o passarinho vira para o leão e diz: eu estou plantando para colher algo maior, eu estou fazendo a minha parte, e eu sei que algo maior acontecerá. E naquele momento o céu se fecha, começa a cair uma grande tempestade, e aquela floresta toda é apagada. O Senhor tem o controle da minha e da sua vida, o Senhor está no controle, o Senhor não perdeu o controle da minha e da sua vida. O Senhor não deixou e não deixa que nada venha nos afogar. Ele está no controle. Ele tem o controle da sua vida. E assim acontece muitas vezes em nossas vidas. Existem momentos em que as forças acabam, os recursos são poucos, as respostas desaparecem e o deserto parece impossível. Há momentos em nossas vidas que tudo isso acontece. Buscamos respostas e não encontramos. Buscamos saída e parece que é o nosso fim. Buscamos recursos, mas não temos, são poucos. Mas quando a família continua confiando, mesmo com pouco, o céu entra em ação. Quando você demonstra ao Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor. Precisamos demonstrar para o Senhor aonde está a nossa esperança. Se a nossa esperança está na promessa, ou se a nossa esperança está no que o Senhor nos prometeu, que voltaria para nos buscar. Aonde está a sua esperança? Naquilo que você pode apalpar, naquilo que você pode ter, ou na resposta que vem do Senhor? Onde está a esperança na sua vida? Será que o problema da sua família é realmente a falta de recurso? Ou a falta de confiança em Deus que controla o céu? Será que realmente o problema de toda a sua casa, de toda a sua família, da sua vida, é a falta de recurso? Ou será que é a falta de confiança que o Senhor pode todas as coisas? Que o Senhor tem todo o controle, tem todo o poder e toda a autoridade em suas mãos? Eu quero convidar a abrir em Êxodo 16:4, onde veremos o sobrenatural de Deus se manifesta na provisão em meio à escassez. Em meio à escassez, o sobrenatural de Deus se manifesta em meio à escassez. A palavra do Senhor nos diz assim: então o Senhor disse a Moisés: farei que do céu vos chova pão, e o povo sairá e colherá diariamente, a porção para cada dia, para que eu o prover e veja se anda ou não conforme a minha lei. E então o Senhor disse a Moisés: farei que do céu vos chova pão, e o povo sairá e colherá diariamente, a porção para cada dia, para que eu o prover e veja
se anda ou não conforme a minha lei. Israel estava cercado de escassez. Israel estava no momento em sua vida onde não tinha como plantar, ainda como não tinha recursos para comprar, não tinham reservas, não tinham nada, mas o Senhor é o Deus da provisão. Aquele que te chamou, Ele garante. Aquele que te chamou, garante. Aquele que te prometeu, Ele cumpre. Ele não falha, Ele cumpre com a sua palavra. O Senhor é o Deus da provisão. Ainda que estejamos em meio aos desertos, Deus é o Senhor da provisão. Ele é o Senhor da resposta. Ele é o Senhor que provê na minha e da sua vida. O deserto era um ambiente de limitação, mas Deus transformou a falta em cenário de milagre. Aquilo que a terra não podia oferecer, o céu liberou sobrenaturalmente. Deus mostra ao povo que a provisão deles não depende do deserto, mas da fidelidade deles. A minha e a sua provisão não depende do seu esforço, não depende da sua força, depende do seu Deus. É Ele quem dá o pão para comer, e é Ele quem dá a semente para semear. É Deus quem dá os recursos, é Deus quem sustenta, é Deus quem derrama sobre a minha e a sua vida. A escassez da terra nunca será maior do que a provisão de Deus. A escassez da terra nunca será maior do que a provisão de Deus. Mas o que acontece é que quando estamos introduzidos dentro da escassez, quando estamos passando os nossos desertos da vida, quando estamos passando as nossas dificuldades, enfrentando os nossos gigantes, nós achamos que aquele problema, aquela situação, talvez seja maior do que o nosso Deus, talvez seja maior do que o nosso Senhor. Mas nenhum deserto, nenhuma escassez, nenhum problema, nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível para aquele que confia e entrega no Senhor. Jesus veio a este mundo e nós vimos no Evangelho de João e nos outros evangelhos demonstrando os milagres, os sinais que ele fazia, os prodígios, os milagres, as realizações. Cegos enxergavam, coxos andavam, surdos ouviam, mudos falavam. Nada para Deus é impossível. Mas às vezes limitamos o poder de Deus em nossa vida. Às vezes limitamos o Senhor aos nossos problemas. Achamos que aquele problema é maior, é grande demais. E temos limitado o nosso Deus. Temos limitado o Senhor. Temos mostrado para o Senhor o tamanho do nosso problema. Devemos mostrar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Não podemos parar em meio à frente ao mar vermelho. Precisamos continuar a marchar. Precisamos continuar a fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Precisamos continuar crendo que ainda que não aconteça, Ele continua sendo Deus. Ele é Senhor. Ele é Deus. Uma ilustração bem simples é... A Bíblia nos fala sobre uma viúva em que estava a ponto de fazer um bolinho para ela e para o seu filho. Iriam morrer porque não tinham mais nada. Só tinham aquele punhado na vasilha de azeite, aquele punhado na vasilha de farinha, e ele iria fazer ali um alimento para ela e seu filho. Iriam morrer porque não ia ter mais alimento para eles. Mas o Senhor enviou a provisão. O Senhor enviou um profeta para estar na casa dela e ele disse para ela: o azeite da botija não acabará e a farinha da vasilha não faltará. Às vezes nos encontramos em momentos em nossas vidas de desespero, momentos em nossas vidas que achamos: eu vou morrer, não vai ter mais saída, eu vou morrer no meio desse deserto, eu vou morrer no meio desse problema. Mas aquele que clama ao Senhor e confiam no Senhor renovarão as suas forças.
voarão como águias. Se você confia no Senhor, descanse, pois Ele está no controle de todas as coisas. O pouco com Deus se torna suficiente. O pouco com Deus se torna um maná. O pouco com Deus, onde não tinha nada, Deus faz chover do céu alimento. Aonde não tinha provisão, aonde não tinha nada, aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Insuficiência se torna milagre. Escassez se forma em testemunhos. Escassez se tornam em testemunhos. O Senhor quer que você testemunhe. O Senhor quer que você testemunhe o que Ele realizou e fez e o que Ele irá fazer na minha e na sua vida. O Senhor não quer que você guarde para você. Ele quer que você declare: o Senhor é Deus. Ele é soberano. Ele é muito digno de ser louvado. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. O Senhor não quer fazer na sua vida para que você fique calado. O Senhor não quer fazer provisão na sua vida, não quer fazer na sua vida para que você guarde. Ele quer que você anuncie as maravilhas do Senhor. Ele quer que você declare: grande é o meu Senhor e muito digno de ser louvado. Muitas vezes Deus permite o deserto para provar à família que a fonte não está na terra, mas a fonte está no Senhor. Muitas das vezes as dificuldades nos batem a porta para o Senhor nos mostrar que não é pela força do meu braço, não é pela força do seu braço, não é por mim, não é por você, é por Ele. Tudo é para Ele, por Ele. Todas as coisas são por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus permite que algumas coisas aconteçam, algumas dificuldades cheguem, para que Ele mostre: sou eu que estou no controle. Pode dormir tranquilo, pois eu estou no controle de todas as coisas. Em 1 Reis 17:14, nós veremos esse relato que eu contei a respeito dessa viúva. Abre para mim para que a gente possa ler juntos. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O Senhor é Deus de provisão. O Senhor é Deus de cuidado. O Senhor é Deus de cuidado. Ele cuida de tudo. Descanse no Senhor. Espere no Senhor, e você verá as suas forças sendo revitalizadas. Descanse no Senhor. Filipenses 4:19 nos diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades na glória em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. O Senhor é um Deus soberano. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Ele está no controle. Ele tem a chave em suas mãos. Ele está no controle. Talvez existem áreas de escassez dentro da nossa casa. Seja emocional, seja financeira, seja espiritual, seja emocional, mas Deus continua sendo especialista em sustentar famílias em meio à crise. O Senhor é especialista em sustento. O Senhor é especialista em sustentar famílias em meio à crise. O Senhor tem todo o controle. O povo saiu da terra onde eles tinham como plantar, tinham água, tinham tudo, foram para o deserto, mas o deserto não foi o seu final, pois o Senhor estava lá. O deserto sem Deus é escassez, mas o deserto com Deus é lugar de maná. Se você está com o Senhor,
A tempestade pode até se levantar, mas Ele está no controle. Ele acalma a tempestade, Ele acalma os ventos, Ele tem o poder em suas mãos. Precisamos verdadeiramente confiar no Senhor. Precisamos verdadeiramente, como o texto nos disse, para ver se andam ou não conforme a minha lei. Precisamos andar na lei do Senhor. Precisamos meditar nela de dia e de noite. Precisamos buscar o conhecimento da palavra. Precisamos buscar o Senhor a todo tempo. Precisamos esperar e confiar no Senhor, pois só confia em alguém. Quem conhece esse alguém. Ou se alguém que você não conhece disser para você: pode pular que eu te seguro, você pula? Se alguém chegar para você e falar: pode pular daí, que eu vou segurar você, você vai pular? Mas quando o seu pai dizia para você: pula que papai está aqui, antes dele falar, você já abriu os braços e pulava. Quem conhece, quem confia, vive o sobrenatural de Deus. Precisamos conhecer ao Senhor. E como eu posso conhecer o Senhor, pastor? Jesus nos revelou o Pai, e Deus revelou o seu Filho através da palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra, precisamos meditar na palavra, precisamos nos alimentar da palavra para confiar no Senhor, para entregar e continuar confiando no Deus da minha e da sua provisão. Precisamos descansar nesse Deus. Veremos agora no mesmo capítulo 16, 19 a 21, nós veremos Deus é Deus da provisão diária e não apenas momentânea. Deus não é um Deus de momentos, não é um Deus que realiza milagres esporadicamente, é um Deus que quer viver contigo, quer andar contigo, quer estar contigo todos os dias da sua vida. Acompanhe comigo. Moisés lhe disse também: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Mas alguns deles não deram ouvido a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheiro mau. Por isso Moisés indignou-se contra eles. Eles o recolhiam pela manhã, cada um conforme o que conseguia comer, pois ele derretia com o calor do sol. O Senhor todos os dias fazia chover o maná. Por isso Moisés disse, porque o Senhor disse a Moisés: não guarde, é diário, o sustento é diariamente. O Senhor é Deus do dia a dia. Ele não é um Deus de momentos, Ele é um Deus do dia a dia. É um Deus que quer caminhar contigo. Não é um Deus que eu procuro quando eu preciso de algo. Não é um Deus que eu clamo porque eu preciso de um milagre. Ele é um Deus que quer andar contigo. Ele é um Deus que quer caminhar contigo todos os dias da sua vida. Ele é um Deus que quer estar contigo nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de escassez, nos momentos de abundância. O Senhor quer estar contigo em todos os momentos da sua vida. Por isso o Senhor dizia ao povo: não guarde, confie, descanse. Só não guarda o maná quem confia. Só não guarda o maná quem confia que no outro dia o Senhor irá prover. Só descansa em meio às dificuldades, em meus processos, quem sabe quem está diante da batalha, o Senhor. Só dorme em meio aos problemas e às dificuldades, quem sabe que o Senhor cuida, que o Senhor guarda. Por isso ele diz: não andeis ansiosos com coisas algumas. O Senhor veste os lírios do campo. O que mais não pode fazer por mim e por ti? O Senhor nos diz: confia, eu estou no controle. Descansa, eu tenho o controle da sua vida. Pode ir dormir tranquilo, pois não tosquejará, não dormirá, não piscará, não cochilará o guarda de Israel. O Senhor está no controle. Deus não envia a provisão apenas uma vez.
o maná cai todos os dias. Isso mostra que Deus não queria apenas resolver um problema momentâneo do povo. Ele queria ensinar que o seu cuidado seria constante. O Senhor não queria apenas resolver um problema. Ele não quer apenas resolver um problema na sua vida. Ele quer caminhar contigo todos os dias. Ele não quer apenas trazer solução para um problema. Ele quer trazer para todos os problemas. Ele quer estar contigo. Ele quer andar contigo. Ele quer caminhar contigo. Ele quer viver contigo todos os dias da minha e da sua vida. Israel precisava entender que cada amanhecer carregava uma nova provisão. Cada dia revelava um novo cuidado. Cada manhã era prova da fidelidade de Deus. Talvez você precise entender isso hoje. Cada dia é um sinal da provisão de Deus. Cada momento de acordar é o Senhor te guardando, é o Senhor te livrando, é o Senhor te dando vida. Cada amanhecer era prova da fidelidade de Deus. Deus derramava todos os dias. Cada amanhecer era demonstração. Eu estou aqui, eu estou cuidando, eu estou livrando, eu sou contigo. O Senhor não é apenas Deus de milagres isolados. Ele é Deus de sustento contínuo. O mesmo Deus que manda um milagre hoje continuará sustentando a minha e a sua família amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã e depois e depois e depois. Eles têm o controle. Ou pode você, como disse o texto que nós lemos, acrescentar meia hora da sua vida? O texto que lemos na leitura alternativa, na leitura alternada, pode eu e você acrescentar algum minuto, algum segundo do meu e do seu viver? Porque andamos tanto ansiosos ou preocupados com iremos comer, beber ou vestir. O Senhor está no controle. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Você não precisa entender como Deus fará. Você precisa apenas confiar que Ele é Deus. Você não precisa entender, pastor, não tem como. A conta não fecha, você não sabe de nada. Você não sabe como está a minha vida. O povo estava no deserto, lugar de escassez. Não tinha saída. Não tinha mercado, não tinha mercearia. Não tinha lugar para plantar, não tinha água, não tinha nada. Não tinha saída, não tinha solução. Mas o Senhor proveu. Da onde eles nem imaginavam, o Senhor proveu. O Senhor derramava o maná todos os dias do céu. O Senhor enviou codornas para eles se alimentarem. O Senhor é Deus da provisão. Não tenta entender de onde virá, o que acontecerá. Entregue ao Senhor, descanse nele e o mais lhe fará. Amém. Há famílias que estão em pé hoje, não porque tem todas as respostas, mas porque Deus tem enviado maná diariamente. Força para continuar, paz em meio à guerra, esperança em meio à dor, sustento em tempos difíceis. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu prego, esse é o Deus que nós anunciamos. É o Deus que provê, é o Deus que realiza, é o Deus que está no controle da minha e da sua vida. Lamentações 3, 22 a 23 nos diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Se não fosse o Senhor em nossa vida. Lamentações 3, 22 a 23. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Renovam-se a cada manhã. O Senhor é fiel. É a misericórdia dele que me alcançou e te alcançou. Eu não sou merecedor. Você também não é. Mas é a misericórdia do Senhor que nos alcança. É a misericórdia do Senhor que nos sustenta.
É as misericórdias do Senhor que nos coloca de pé. São as misericórdias do Senhor que nos faz andar, caminhar e não se cansar. Talvez sua família esteja preocupada com o amanhã, mas Deus manda lhe lembrar, Ele cuida. Ele continua cuidando diariamente. Ele continua sustentando continuamente. Ele continua enviando provisão constantemente. Talvez você esteja aqui nessa noite e você está preocupado com o seu amanhã. Descansa no Senhor. Ele está no controle. Ele cuida. Ele tem o melhor ao meu e ao seu respeito. Ele tem o melhor para mim e a sua vida. Porque o Deus da família não trabalha apenas em momentos extraordinários. Ele também opera e cuida diariamente. Ainda que você não veja, ainda que você não entenda, o Senhor tem te livrado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem estado contigo todos os dias da sua vida. O acordar é uma resposta de que o Senhor está cuidando. O Senhor está no controle. Em Deuteronômio 8, versículos número 4, nós vemos que Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus, Ele faz além daquilo que eu peço. Deus faz além daquilo que eu imagino. Deus faz além daquilo que eu peço ou imagino. Nestes 40 anos, tuas roupas não se envelheceram, nem os teus pés inchou. Saberás no coração que o Senhor teu Deus te corrige, assim como um homem corrige um filho. O profeta está dizendo ao povo: vocês passaram 40 anos no deserto, a roupa não desgastou, você caminhou e seu pé não inchou. O povo queria alimento, mas o Senhor cuidou de tudo. O povo precisava de sustento, mas o Senhor cuidou de todas as coisas. O milagre não foi apenas no maná. As roupas não envelheciam, os pés não inchavam. Deus sustentava diariamente cada detalhe da caminhada. Deus sustenta diariamente cada detalhe da minha e da sua vida. Deus é Deus não só daquilo que eu quero, mas é daquilo que eu preciso, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele realiza na minha e na sua vida. Muitas vezes famílias oram esperando apenas sobreviver. Eu quero apenas passar dessa noite, Senhor. Eu quero apenas vencer essa guerra. Eu quero apenas acordar amanhã. Mas o Senhor é um Deus da provisão diária. O Senhor é um Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas Deus deseja fazer muito mais do que eu e você imaginam. Deus deseja fazer na minha e na sua vida muito mais daquilo que você está pedindo. Ele tem o melhor. Ele diz em sua palavra: só eu sei os pensamentos que tenho ao meu e ao seu respeito. Pensamentos de vida, de paz, de vida e não de morte, de paz e não de guerra. O Senhor tem controle. Israel estava pedindo alimento, que Deus envia o pão do céu. Eles precisavam apenas de sustento, mas Deus também deu direção, proteção, cuidado diário, manifestação da sua glória. Eles queriam alimento, mas Deus estava dando provisão diária, direção, proteção, cuidado e manifestação da sua glória. O problema é que muitas famílias limitam Deus ao tamanho da sua necessidade. Muitas famílias têm limitado a Deus no tamanho da sua necessidade. Mas o Senhor é especialista em surpreender aqueles que confiam nele. O Senhor é especialista em surpreender aqueles que confiam nele. Enquanto a família pensava no impossível, Deus já estava preparando o extraordinário. Você tem apresentado a Deus apenas os seus problemas? Ou tem acreditado que Ele pode fazer além do que a sua mente consegue imaginar? Você tem entregado a Deus somente o seu problema? Ou você tem entregado a sua vida na mão dele e dito: Senhor, guia, faça o melhor,
porque eu sei que o Senhor tem os pensamentos melhores. Os seus planos são perfeitos. O Senhor tem o melhor para a minha família. O Senhor tem o melhor para a minha vida. O Senhor tem o melhor para a minha casa. O que você tem feito em sua vida? Tem apenas ido ao Senhor entregar os seus problemas? Ou você tem entregado a sua vida por completo? Ou você tem descansado no Senhor e dito: Senhor, cuida da minha vida, me guia, Senhor, pois o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está no controle. Muitas vezes pedimos apenas forças para continuar, mas Deus quer transformar completamente a história da minha e da sua família. Pedimos portas abertas e Deus entrega propósito. Pedimos sustento e Deus libera abundância. Pedimos socorro e Deus realiza transformação. Porque o céu nunca trabalha limitado pela glória humana. O céu não trabalha limitado pela glória humana. Abre para mim Isaías 55, 8 e 9, onde veremos que os nossos pensamentos não é o mesmo que o Senhor tem. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Talvez esperamos pouco demais para que o Senhor possa fazer na minha e na sua vida. Ele é Deus do impossível. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de portas abertas. Ele é Deus de milagres. Ele tem controle, irmãos. Confie, descanse. Efésios 3:20 nos diz aquilo que vimos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. É Ele que age em nós. É Ele que está no controle. O Senhor tem o controle. Em 1 Coríntios 2:9 nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração humano, são os que Deus preparou para os que o amam. Você tem amado o Senhor? Eu amo, pastor. Você tem amado como Jesus disse em João: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Jesus disse: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Paulo está dizendo aos Coríntios: aquilo que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou ao coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam, além daquilo que pedimos ou pensamos. Para aqueles que o temem, para aqueles que guardam os seus mandamentos. Talvez sua família esteja orando por algo pequeno diante da grandeza de Deus, mas o Senhor ainda surpreende famílias, restaura além das expectativas, abre caminhos inesperados, realiza milagres inimagináveis, porque Deus nunca esteve limitado ao tamanho daquilo que pedimos. O Senhor não está limitado. Ele está no controle. Ele tem o controle de todas as coisas. Mas a palavra de Deus também nos diz em Josué 21:45 que palavra alguma falhou. Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A sua palavra não falha. Ele cumpre com a sua palavra. O deserto não é o fim da história de uma família. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera. E a casa de Israel, tudo se cumpriu. O Senhor não falha. Ele cumpre, ele vela pela sua palavra. Ele está no controle. Espere no Senhor.
Descanse no Senhor. O deserto não cancelou a promessa. Qual era a promessa? Porque o povo saiu do Egito em rumo à terra prometida, a terra que manda leite e mel. Não era essa terra que o povo estava buscando? Mas o que eles encontraram em meio ao caminho? Deserto, escassez. Mas o Senhor mostrou e demonstrou: eu sou Deus da provisão. Estamos a caminho da nova Canaã, da terra prometida, de morar e de estar com o Senhor eternamente. Mas o que o Senhor quer nos mostrar é que Ele está cuidando. Ainda que estejamos em meio às dificuldades, em meio aos processos, em meio aos desertos, o Senhor quer demonstrar para você: eu estou no controle. A minha palavra não volta vazia. Eu tenho controle. Eu estou no controle. Eu cumpro e velo pela minha palavra. Quem começou a promessa na minha e na sua família é fiel para terminar. Quem começou a grande obra na minha e na sua vida é fiel para terminar. Descanse no Senhor. Confie no Senhor. Ele irá completar a boa obra que começou na minha e na sua vida. Você acredita mais no tamanho do problema ou no tamanho do Deus que você crê? O que você tem crido? Mais nas dificuldades, na escassez? Ou no Deus que prometeu? Como você tem vivido a sua vida? Como você tem caminhado? Como você tem enfrentado? Deus, Ele continua trabalhando, mesmo quando você ainda não enxerga. Mas Ele não perdeu o controle. Ele está no controle. Mesmo que você não veja a saída, Ele está no controle. Mesmo que você não veja a solução, Deus está no controle de tudo. Deus tem controle da minha e da sua vida. Ele tem pensamentos maiores ao meu e ao seu respeito. O Senhor não perdeu o controle da minha e da sua casa. O futuro da sua família continua nas mãos de Deus. Nós vemos nessa mensagem, nesses textos, que o deserto não destruiu Israel, porque havia um Deus caminhando com eles. O deserto não é o seu final. Se você entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele, Ele fará mais por mim e por você. O deserto não é o final. O deserto não foi o fim para Israel. E o deserto não é o fim da sua vida. Mas você precisa confiar no Senhor. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Você precisa descansar, pois Ele cuida. Talvez você esteja aqui hoje cansado, ferido, sem resposta, emocionalmente abalado, mas o Senhor está nos dizendo nessa noite: eu ainda estou enviando maná. Eu ainda estou sustentando vocês. Eu ainda estou fazendo milagres em meio aos desertos. O Senhor está no controle. Deus não abandona famílias no deserto. O céu ainda libera a provisão sobre a casa que confia no Senhor. O deserto pode ser grande, mas Deus, da minha e da sua família, é maior. O deserto pode parecer ser grande, mas Ele é maior. Hoje, Deus te trouxe aqui, não por acaso. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele está no controle. Deus te trouxe aqui para te dizer: não se preocupe, porque aqueles que confiam no Senhor viverão eternamente para a glória dele. Talvez você esteja aqui dizendo: pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu estou passando por isso, eu estou passando por problemas, por adversidades. Mas o Senhor está aqui dizendo: entregue a sua vida a mim, descanse em mim, e eu farei mais na minha e na sua vida. Eu farei mais na sua vida. Entregue o seu caminho, entregue a sua casa, entregue tudo ao Senhor, e Ele fará o mais no meu e no seu viver. O mesmo Deus que outrora abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fez chover o maná,
O mesmo Deus que esteve com o povo no deserto, que sustentou Israel, que ressuscitou mortos, restaurou famílias, Ele continua operando hoje. Ele continua operando hoje. Talvez sua família tenha chegado sem força, mas sairá daqui sustentada pela presença dEle, pois Ele é Deus de reconciliação, restauração, cura, recomeços. Deus é o Senhor da minha e da sua família. Por isso eu quero te convidar nessa noite. Eu quero te convidar você a entregar a sua família, a entregar a sua casa, a entregar os seus pais, os seus filhos, o seu casamento. Eu não quero te chamar aqui na frente, mas eu quero no lugar que você está, a curvar a sua cabeça e clamar ao Senhor pela sua família, aclamar ao Senhor pela sua casa, aclamar ao Senhor pelo seu casamento, aclamar ao Senhor pelos seus filhos. Eu quero te convidar neste momento a demonstrar a sua fé, a dizer: Senhor, eu creio na mensagem que foi pregada, eu creio que o Senhor é Deus dos impossíveis, eu creio que o Senhor ainda hoje realiza grandes obras, eu creio que o Senhor pode fazer coisas maiores na minha casa, na minha família. Parece estar perdido, parece estar em escassez, mas eu creio que o Senhor está no controle da minha vida, e eu te entrego o meu amanhã, eu te entrego a minha vida, para o Senhor fazer aquilo que o Senhor bem quer, para o Senhor me levar para o Senhor, onde o Senhor quiser, porque eu sei que aonde o Senhor está, ali está a abundância de dias. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, te pedindo, Senhor, toma, Senhor, a Tua igreja, toma, Senhor, os Teus filhos, as Tuas filhas, que estão nesta hora clamando a Ti, te dizendo: Senhor, restaura a minha casa, restaura a minha família, toma os meus desertos, as minhas dificuldades, os meus processos, os meus problemas, me ajude, Senhor, a andar e caminhar de glória em glória, crendo que o Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor soberano, é o Senhor que tem o controle da minha vida, da minha história, da minha família em Suas mãos. Senhor, me ajuda a viver o sobrenatural, me ajuda, Senhor, a confiar em Ti e Te conhecer a cada dia. Me ajuda, Senhor, a Te buscar em espírito e em verdade. Me ajuda, Senhor, a estar cada dia mais Te buscando, Te entregando o meu amanhã e confiando que o Senhor é Deus da provisão diária, que o Senhor é Deus da provisão diariamente, que o amanhã pertence a Ti e o Senhor tem o controle. Toma, Senhor, as nossas vidas, nos abraça, Senhor, nesta hora, e demonstra o Teu poder, a Tua grandeza e a Tua glória, para a honra, para a glória e para o poder do Teu santo nome. É o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estenda suas mãos.